Então vamos lá. Quarta estratégia para derrotar Mamon. Sexta e última mensagem da série. Quarta, eu quero apresentar para vocês hoje a quarta, quinta e a sexta e última estratégia para a gente poder vencer esse inimigo, derrotar Mamon nas nossas vidas. Pastor, qual é a quarta estratégia da série? A quarta estratégia é: seja grato em todo tempo e por todas as coisas. Quarta estratégia para derrotar Mamon: seja grato em todo tempo e por todas as coisas. O que é que a Bíblia nos diz sobre isso? Efésios 5:20 na tela, por favor. Efésios 5:20 na tela. Diz assim, olha o conselho. Efésios 5:20. Olha o conselho que Paulo está escrevendo à igreja em Éfeso, ele dá. Ele diz assim, olha: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba, dando graças sempre e por tudo. Dando graças sempre. Sempre aponta para todo e qualquer tempo. Independente do tempo, em todo tempo eu tenho que ser grato, sempre. Depois ele diz que eu tenho que ser grato não somente sempre, eu tenho que ser grato por tudo, ou seja, não somente em todo tempo, mas também em toda e qualquer ocasião. Eu tenho que ser grato por tudo, em toda e qualquer circunstância. Eu preciso ter um coração grato. Um coração grato é fruto de um coração que está satisfeito, contente, que há contentamento. Veja, eu não estou dizendo, quando eu falo de contentamento e um coração satisfeito, eu não estou falando de um coração acomodado, de uma vida acomodada. Eu posso ter contentamento, satisfação no meu coração, mas não ser acomodado. Eu posso buscar crescimento, eu posso buscar avançar, conquistar, mas eu estou contente e satisfeito com o que eu tenho e possuo hoje. E esse contentamento vai produzir em nós um sentimento de gratidão. Ser grato. Por tudo, em todo o tempo. A Bíblia ainda fala em 1 Tessalonicenses 5,18, na tela. Ainda continua ensinando, Paulo diz assim, olha, 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim: em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, eu devo dar graças em tudo. Nós temos, veja, a gente dar graça quando tudo vai bem é fácil, sim ou não? É fácil, está tudo bem, as contas estão pagas. Ainda sobrou 50 conto na conta. Veja, tem gente que diz hoje: pastor, olha, paguei as contas, não fiquei com dinheiro nenhum, isso já é prosperidade nos dias de hoje. Tem gente que já diz isso, né? Mas perceba, paguei as contas, está tudo bem, devo na conta, despensa abastecida, geladeira abastecida. Veja, tudo resolvido, as coisas caminhando, os problemas que tem são pequenos, a gente vai resolvendo com o tempo. É fácil a gente ser grato aqui, sim ou não? Mas o texto está dizendo que nós devemos ser gratos em todo o tempo, sempre e por todas as coisas. No dia da dificuldade, nos dias difíceis, no dia dos imprevistos, nos dias de dificuldade, de tribulação, nós precisamos agradecer. Precisamos ter o coração grato. E quando é que a gente perde a gratidão? A gente perde a gratidão quando a gente permite que a reclamação, também chamada de murmuração, alcance os nossos lábios. Quando a gente passa a reclamar, a demonstrar insatisfação, porque se a base da gratidão é satisfação, a base da reclamação é a insatisfação. Gente insatisfeita. Nós não podemos murmurar.
Porque essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente dê graças por tudo. Isso é a vontade, está escrito. Nós precisamos ter um coração grato e aprender a entender que nós temos um Deus que cuida de nós, que está no governo da nossa vida, que está no controle da nossa vida e que Ele tem o melhor para nós e nós não podemos desconfiar disso. Entendemos que se estamos passando por dias difíceis, entendemos que esses dias difíceis têm um propósito e que isso vai cooperar para o meu bem. Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A aparência não é boa, mas o resultado vai ser bom e nós temos que confiar nisso. E agradecemos não segundo o agora e a aparência, nós agradecemos segundo o que vai ser produzido a partir da dificuldade que estamos enfrentando. E somos gratos por Deus permitir que sofrimentos nos alcancem, porque sofrimentos nos aperfeiçoam. Dificuldade nos aperfeiçoa. E nós temos que ser gratos porque temos um Deus comprometido em nos aperfeiçoar. Isso é uma manifestação do amor de Deus. Deus trabalhando o nosso caráter, trabalhando nossas emoções. Eu tenho que agradecer. Pastor, eu tenho que agradecer pela desgraça? Não, não é sobre isso. Pastor, eu tenho que agradecer, né? Quando acontecer um acidente, agradecer? Não. Eu tenho que encontrar motivos para ser grato quando acontece coisas desse tipo. Aconteceu uma coisa desse tipo, eu tenho que olhar e dizer assim, meu Deus, eu sou grato, porque poderia ter sido pior. Né? Eu quero ser grato a Deus porque o Senhor me permitiu passar por isso e eu estou tirando lições poderosas disso tudo. Eu quero agradecer porque o Senhor me permitiu passar por isso e eu nunca estive com a minha fé tão forte, eu nunca estive tão próximo de Deus como eu estou vivendo esses dias. Ser grato em todo o tempo, por todas as coisas. Não reclame, não murmure. Não permita que Mamon alcance vantagem sobre a sua vida. Quando o povo de Israel no deserto reclamou, murmurou contra o Senhor, o povo, Deus foi longânimo. Deus foi tendo paciência com aquele povo, foi até que uma hora transbordou o cálice da ira de Deus e Deus disse assim, olha, vou punir esse povo. E sabe como foi que Deus puniu? Deus permitiu que serpentes acessassem o acampamento onde eles estavam. E muitos deles foram mortos. Picados por víboras, por serpentes. Perceba o resultado de quem é murmurador. Serpentes, que é uma figura do diabo, alcançará vantagem sobre as nossas vidas. A reclamação atrai serpentes para as nossas vidas. A reclamação atrai cobras venenosas para as nossas vidas. Não reclame. Quando a gente reclama, é como se a gente estivesse dizendo para Deus o seguinte: se eu estivesse no seu lugar, eu faria melhor. A gente reclama, mais ou menos é isso. Por isso que a murmuração é algo... porque a murmuração é o contrário da adoração. O antônimo de adoração é reclamação. Por isso que quando eu reclamo, é como se eu estivesse dizendo para Deus assim: se eu estivesse no seu lugar, eu escreveria a minha história de uma forma diferente. Eu faria diferente do que o Senhor está fazendo. Você entende isso? Então, ou seja, seja grato. Seja grato ao Senhor. Um último texto para a gente avançar para a próxima estratégia. 1 Timóteo 6, versículos 7 e 8. 1 Timóteo 6, versículos 7 e 8. Diz assim, olha... Porque nada trouxemos, na tela, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo
sustento, ou seja, tendo o que comer, e com que nos vestir, estejamos o quê? Olha que isso é um desafio para o dia de hoje. Isso é um desafio. Você vai no centro passear, você vê um celular que lançou, dobro de memória, dobro de capacidade, a foto 300 megapixels. Meu Deus, vou ficar até mais bonito na foto agora. Aí você vê aquele celular assim, meu Deus, vou filmar sem a câmera estar embaçada. Perceba. Aí você chega em casa, você já dorme pensando como é que você vai arrumar dinheiro para comprar aquele celular. Aí já cobiça. A Bíblia, quando fala de cobiça, ela se refere aos olhos. Ele diz, olha, a cobiça dos olhos. Porque a cobiça entra no nosso coração através dos olhos. Existem coisas que você não sabe que você precisa até o dia que você sabe que essa coisa existe, que você viu aquela coisa. É assim ou não é? Você tem uma TV na sua casa, você está satisfeito com aquela televisão. Aí você resolve navegar em uma loja virtual aí você vê uma televisão. Uma qualidade mais fina, maior, faz isso, faz aquilo outro, serve cafezinho, faz não sei o quê, televisão de última geração. Aí você diz assim, eu preciso dessa televisão. Essa televisão aqui vai melhorar a minha experiência com os filmes e as séries que eu assisto. Perceba. Você viu, cobiçou, coisas que você não estava precisando até você ver. É assim ou não é? Tem gente que está satisfeito com o que tem, que possui, até que ele veja que existe algo melhor do que ele tem. E perceba, eu não estou dizendo que é errado a gente comprar, que a gente adquirir, comprar uma televisão nova, grande, não é errado. Mas que a gente não faça isso por cobiça. Que a gente não faça isso porque a gente esteja dentro de nós insatisfeito. Vocês entendem isso? Amém? Então perceba, ele está dizendo o seguinte: do que é que você precisa para ter um coração satisfeito? O que comer, o que vestir e um iPhone 15. É isso? Não. Não, pastor, olha, eu preciso o que comer, o que vestir e eu preciso de um carro. É isso que está escrito? Não. Não, pastor, olha, eu preciso o que comer, o que vestir, certo? E eu preciso de... Eu vi, pastor, um negócio, um air fry, um forninho, você bota a comida, ela sai linda lá do... Olha, um negócio fantástico. Perceba, eu agora só vou estar satisfeito quando eu adquirir isso aqui. Irmãos, não, o que ele está dizendo? Tendo o que comer, o que vestir, tenha contentamento no seu coração. Porque se existir contentamento, vai ter gratidão. Perceba isso. É isso. Mas pastor, eu não consegui comprar o que eu queria comprar. Certo, tudo bem. Mas isso não tirou a satisfação do meu coração. Isso não tirou o contentamento do meu coração. Tem gente, irmãos, que quando não consegue comprar o que deseja, fica endemoniado. Eu já vi gente endemoniada, assim, né? Não aquele endemoniamento tradicional que a gente vê, né? Botando a mão para trás, o olho virado, não é esse. Mas gente endemoniada porque não conseguiu comprar o que queria. Gente que muda o humor, fica de mau humor. Fica com raiva de Deus porque orou, pediu a Deus e Deus não deu. Gente que bota Deus na parede. Irmãos, não é isso. Tendo o que comer, o que vestir, esteja satisfeito.
E pastor, e se veio mais coisa além do que comer e vestir? Amém, glória a Deus. Somos gratos. Estamos contentes. Amém? Então não dê brecha a mamon. Quando é que eu dou brecha a mamon nessa área, pastor? Quando eu reclamo sobre as coisas que eu possuo. Quando eu reclamo, mas eu não tenho isso, não tenho uma calça para ir para a igreja, não tenho, eu devo ir para a igreja com a mesma roupa, e não sei, quando você reclama das coisas que você possui, perceba, mamon disse, opa, a serpente está pronta para entrar no acampamento, posso entrar no acampamento, aí você... Meu Deus, todo dia eu ia falar assim, eu ia usar todo dia comendo com ovo, mas nem ovo, né, a gente pode mais, não é verdade? Deixa eu usar uma coisa assim abaixo, diga aí, um salame, né? Todo dia comendo com salame, nem uma carninha, um peixinho, veja, reclamou, a serpente está pronta para entrar no acampamento. É sobre isso. Já estou enjoado todo dia. E perceba, viu? Perceba que uma das principais queixas do povo no deserto era sobre comida. No Egito tinha carne. Tinha cebola para temperar a comida. Não foi isso? Você já leu lá? Perceba. Viva a pessoa do seu lado, diga assim, fala Deus. Irmãos, derrote mamon, seja grato por tudo, em todo tempo. Quinta estratégia, vamos para a quinta estratégia. Qual é a quinta estratégia, pastor? Seja generoso, use o seu dinheiro para amar ao Senhor e ao próximo. Vou repetir. Guarde no seu coração. Seja generoso, vírgula. Use o seu dinheiro para amar ao Senhor e ao próximo. Amém? Veja, eu pesquisei o significado de generosidade, ou de ser generoso. O que significa generosidade, ou ser generoso? Generosidade é generoso é aquilo que é capaz de deixar de lado os seus próprios interesses para ajudar uma outra pessoa. Generoso é aquele que deixa de lado os seus próprios interesses para ajudar uma outra pessoa. Também significa pessoa que tem bons sentimentos, bom caráter. Um outro significado de ser generoso generoso é próprio da pessoa que age ou pensa sem interesses próprios. Também significa pessoa que se sacrifica em benefício de outra pessoa. Pessoa que se sacrifica em benefício de outra pessoa. E por fim, último significado, ação ou comportamento que expressa bondade. Ser generoso é ação ou comportamento que expressa bondade. É próprio da pessoa que age sem interesses próprios, ou seja, é a pessoa que muitas vezes ela age sem visar nada em troca, ela ajuda sem visar nada em troca, esse é o generoso. Ou seja, é a pessoa que busca se doar em favor de outras pessoas. E isso fala de amor, porque o amor é justamente você se doar em favor do outro. Toda vez que a Bíblia fala de amor, ela fala com esse significado. Porque Deus amou o mundo, João 3,16, porque Deus amou o mundo, por isso Ele deu, olha, doação. Porque Deus amou, Ele deu o seu único filho. A essência do amor está justamente aqui.
em doar-se em favor de outros. E isso fala de ter um coração generoso, de ser uma pessoa que age com generosidade. É a pessoa que exerce bondade para outra pessoa sem visar nada em troca. Perceba isso. É a pessoa que ajuda sem que a pessoa ajudada tenha uma dívida com ele. É um favor, uma doação. Isso é ser generoso. Então, por isso que a quinta estratégia é ser generoso. Para derrotar Mamon, nós precisamos ser pessoas generosas. Usar os nossos recursos para amar a Deus e ao próximo. Amar ao Senhor. Precisamos ser generosos como estilo de vida. Quando sou guiado pelo Espírito Santo, o dinheiro e os bens materiais são para mim oportunidades para amar ao Senhor e ao próximo. Ou seja, eu preciso usar os meus recursos para amar a Deus e para amar o próximo. Generosidade fala em doação, sim ou não? Eu ensinei aqui, doar-se em favor do outro. Ser generoso, nesse aspecto, é usar os meus recursos, os meus bens, para favorecer pessoas. Isso é ser generoso. Dentro do que nós estamos ensinando, para vencer Mamon, é você usar os bens materiais, as riquezas. É você usar o dinheiro que você possui, os bens que você possui, é você usá-lo para você e para outros. E não somente para você. Se você usa o seu dinheiro somente para você, tem algum problema aqui. Porque está lhe faltando generosidade. Precisamos ser generosos e amar a Deus com o que possuímos. Veja, conecte, importante isso que eu vou falar aqui, conecte o seu dinheiro com o avanço do reino de Deus. Veja, eu estou ensinando a vocês que eu devo usar o dinheiro para amar a Deus e amar o próximo. Amar o próximo, a gente já falou muito aqui nas outras mensagens. Amar o próximo mais próximo que nós temos é a nossa família. Use o seu dinheiro para amar a sua família, sirva a sua família, invista na sua família. A Bíblia diz que quem não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o descrente. Use seus recursos para socorrer, para ajudar, para abençoar a vida de pessoas, da sua família. Porque a nossa família é o próximo, mais próximo que nós temos. E da família, o próximo mais próximo que nós temos, se você é solteiro, são seus pais. E se você é casado, é seu cônjuge. É o próximo, mais próximo de todos os próximos. Amém? Então perceba, use o seu recurso para amar o próximo. Quer seja os da sua casa, quer seja os da família espiritual, quer seja pessoas necessitadas que vão aparecer no seu caminho, como a parábola do bom samaritano. No caminho daquele samaritano apareceu uma pessoa necessitada, e ele foi o próximo daquela pessoa. Então Jesus ensinou quem seria o próximo. São as pessoas necessitadas que vão aparecer no nosso caminho. Essa é a tônica da parábola do bom samaritano. Porque a parábola foi contada para responder uma pergunta: quem é meu próximo? Aí Jesus conta a parábola. Quem é meu próximo? Todos que vão aparecer no caminho da minha vida, na jornada da minha vida, vão aparecer necessitando de ajuda. Esse é meu próximo. Pessoas que precisam de ajuda e não apareceu no meu caminho, não é meu próximo. Mas os que estão no meu caminho, a demanda vai chegar até mim, é meu próximo. Amém? Use, seja generoso, use o seu dinheiro para amar o seu próximo. Mas eu quero dar uma ênfase aqui nesse tópico, em você usar o seu dinheiro para amar o Senhor. Porque a Bíblia fala sobre isso, sobre a gente usar os nossos recursos para amar o Senhor.
E eu posso fazer isso conectando o meu dinheiro com o avanço do reino de Deus, com a obra de Deus. É uma das formas de eu amar o Senhor, é investindo naquilo que Ele está fazendo aqui na terra. É financiando aquilo que Ele quer fazer aqui na terra. A obra dEle. Então seja generoso com a obra do Senhor. Seja generoso, sirva. Ame ao Senhor com o seu dinheiro. Pastor, perceba, eu quero ler um texto com você, eu podia ler vários aqui, o tempo não vai permitir. Mas eu quero ler um texto bem estratégico, Deuteronômio capítulo 12. Para que a gente vá para a Bíblia e entenda que esse princípio é um princípio bíblico. Deuteronômio capítulo 12, a partir do versículo 4. Deuteronômio. Você encontrou aí? Eu vou ler na tela com vocês. Veja, antes de eu ler na tela, permita-me explicar para vocês aqui, para vocês entenderem o versículo 4 em diante. Deuteronômio significa repetição da lei. Esse é o significado da palavra Deuteronômio. Repetição da lei. O que está acontecendo aqui? O povo que saiu do Egito para entrar na terra, morreu no deserto. Castigo de Deus pela murmuração do povo. Morreu no deserto. Quem agora está aqui, o povo de Deus aqui, são os filhos que nasceram no deserto e que não receberam a punição. Certo? Os pais morreram no deserto, ficou só Josué e Calebe vivos. Então nós temos Moisés, Josué, Calebe e uma nação de jovens e adolescentes. Esse é o povo aqui. Certo? Aí Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, esse povo não ouviu a lei quando foi citada. Esse povo não estava lá, não atravessou o Mar Vermelho. Esse povo, presta atenção, esse povo não experimentou os milagres. Repita toda a lei e todas as maravilhas que eu fiz para esse povo. Reúna o povo e faça um aulão, repetindo tudo. É o livro de Deuteronômio. Repetição da lei. Para a geração que vai entrar na terra prometida. No capítulo 12, nesses versículos aqui, Deus vai repetir o que já está escrito lá atrás. Ele vai repetir dizendo como Ele quer ser adorado. Nos versículos 1, 2 e 3, ele está dizendo, olha, o povo da terra adora desse jeito, o povo da terra serve os deuses deles desse jeito, mas comigo não vai ser assim, comigo vocês vão adorar do jeito que eu quero. Amém? Aí perceba, qual é o jeito que Deus quer ser adorado? Deixa eu trocar aqui a palavra para você entender. Qual é o jeito que Deus quer ser amado, honrado, servido? Como é que Deus quer ser cultuado? Ele vai dizer aqui, para o povo da antiga aliança, não para nós da nova aliança. Mas perceba, a antiga aliança é uma sombra, uma figura daquilo que seria a realidade na nova, na qual nós vivemos hoje. Aí perceba, ele vai dizer assim, olha, como é que Deus quer ser adorado? Ele vai dizer, não é como os povos da terra adoram os deuses dele. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, o seu Deus. E como é que vocês devem adorar? Versículo 5. Pelo contrário, busquem o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher entre todas as tribos, para lhe pôr o seu nome e sua habitação, e para lá que vocês devem ir. Então segura aí. Primeira coisa que Deus disse, vocês não vão adorar em qualquer lugar. Vocês não vão cultuar em qualquer lugar. Vocês vão se dirigir para o lugar que eu vou escolher. Amém? Eu vou escolher. O lugar que eu escolher, minha presença vai se manifestar ali. Vocês vão vir para esse lugar para se encontrar comigo. Vai ter um encontro. Certo?
Da onde vocês estiverem, vocês vão se dirigir para o lugar que eu vou escolher. Esse lugar, o tabernáculo armado, que é uma tenda, uma grande tenda. Futuramente, esse tabernáculo vai se transformar no templo que Salomão construiu. É o lugar que Deus escolheu, o lugar do encontro. É o tanto que se chamava a tenda do encontro. Então vocês vão vir para um encontro aonde eu vou estar e vou manifestar minha presença. Eu vou estar lá, naquele lugar. Hoje, nós não dependemos mais desse lugar. Senão a gente teria que ir para Jerusalém. A gente não estava aqui, Elber Ribeiro 625. A gente tinha que ir lá para Jerusalém, para o lugar que Deus escolheu, para se encontrar com Ele e adorar Ele. Perceba. Por quê? Porque mudou a aliança, nós estamos na nova aliança. E na nova aliança, a presença está não nesse lugar que Deus escolheu na antiga aliança. A presença está aonde está a igreja reunida. Jesus ensinou sobre isso, Mateus 18. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Perceba, na comunhão dos santos, na comunhão dos crentes, Deus está. Então, se lá na antiga aliança tinha que se dirigir para o tabernáculo ou templo, na nova aliança a gente tem que ir para a comunhão dos santos. Por isso que é maligno esse discurso hoje que diz assim: a igreja sou eu. Eu cultuo em casa. A igreja sou eu cultuo em casa, no meu quarto, onde eu quiser, porque eu sou a igreja. Maligno. A igreja não sou eu, a igreja somos nós. Não existe igreja no singular. Cristo disse, onde estiver 2 ou 3. Ele não disse 1 ou 2. A igreja é a partir da comunidade. A menor igreja do mundo não é de uma pessoa, é de 2. Quantos estão comigo aqui? Então, não existe esse negócio de ser eu sou crente sozinho. Não existe isso. Eu estou servindo a Deus sozinho, não existe. Onde tiver 2 ou 3, comunidade. Ali eu estou presente. Perceba. Então, Deus está dizendo como quer ser adorado lá e nós estamos aprendendo como essa sombra se transformou em realidade nos nossos dias, na nova aliança. Mas perceba, não era só ir dar a presença. E aqui é outro problema. Porque nós temos uma geração de crentes hoje que só vai dar a presença. Eu vou lá no culto, eu vou lá na reunião, eu só vou dar a presença. Deus diz, não é só comparecer. O que é que Deus quer mais além? Deus vai dizer, olha lá, vamos lá. Olha o que Ele vai dizer. Versículo 6. A esse lugar, o lugar que Ele escolheu, ou Ele vai escolher, vocês devem ir para esse lugar e levar o quê? Vamos lá, viu? Ele deve levar os seus holocaustos, os seus sacrifícios, estou contando aqui, olha, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam, certo? Aí ele diz, olha, as ofertas prometidas, os votos. Aí ele diz, as ofertas voluntárias e os primogênitos, que são as primícias, das vacas, das ovelhas de vocês. Opa, vamos lá. Deus quer que a gente se dirija para um lugar, nós já aprendemos o lugar na nova aliança, é a comunhão dos santos. E eu tenho que ir para esse lugar e chegar nesse lugar de mãos vazias? Não, 7 tipos de oferta a lei previa. 7 tipos de oferta previsto na lei. Veja, Deus vai dizer, vocês têm que levar o violão, a harpa, a lira, os símbolos, os sinos, e fazer música e cantar para mim. Deus está pedindo música? Não. A gente canta música, porque isso nós entendemos que nos ajuda a expressar o nosso culto ao Senhor. E entendemos, aqui já é outro estudo, outra mensagem. Mas Deus não está falando de música. Tem gente que diz assim, a melhor parte do culto para mim é o louvor. Eu gosto de louvor. Quando entra na palavra, e para mim já...
Tem gente que diz assim, não, a melhor parte do culto para mim é o momento da palavra. Amém. A palavra tem seu valor, o momento do louvor tem seu valor. Mas o que é que Deus está chamando de adoração, de culto? Vocês não vão me adorar como os deuses da terra é adorado pelos povos da terra. Vocês vão me adorar do jeito que eu quero. E como é que ele quer ser adorado? Vim ao encontro dele e trazer oferta. Por isso que eu estou ensinando a vocês, quer derrotar Mamon, seja generoso. Use o seu dinheiro para amar a Deus, porque o dinheiro é um instrumento de culto, de adoração. Você quer honrar uma pessoa, o que você faz para honrar essa pessoa? Uma pessoa que você ama, que você valoriza, que é importante para você. Você compra um presente, sim ou não? Não é assim que funciona? No dia mais importante da pessoa, todos nós temos um dia mais importante no ano, sim ou não? É o dia do nosso aniversário. E o que é que a gente ganha nesse dia mais importante? Presentes. Oferta é presente. Vocês estão comigo, amém? Então como é que Deus quer ser adorado? Não podemos chegar diante dele de mãos vazias. Porque culto, Deus está dizendo, vocês querem me adorar? Eu quero ser adorado dessa forma. Perceba. Eu quero ser adorado assim. Eu quero que vocês se apresentem diante de mim e tragam aquilo que te custou. Aquilo que custou suor, tempo, esforço, trabalho. Para você adquirir. Em outras palavras, aquilo que lhe custou vida. Porque no fundo, você vai dizer assim, pastor, mas para que Deus quer meu dinheiro? Não é sobre querer o seu dinheiro. Deus quer sua vida. E o seu dinheiro você gastou vida para adquirir. Quando você está ofertando, doando, dando uma oferta, você não está dando o dinheiro, você está dando vida. Lhe custou tempo, lhe custou esforço. Sobre isso, você está doando vida. Porque nisso consiste o amor. Doar vida em favor do outro. Aprenda isso. Aí Mamon levanta dentro da igreja muitos maus exemplos. Você deve conhecer no mínimo meia dúzia de igrejas que fazem mau uso do dinheiro das ofertas. Líderes que usurpam, que roubam, que enrolam, que enganam para tirar dinheiro das pessoas. Pastores que usam os recursos da igreja para ostentar. Usam os recursos da igreja para luxar. As redes sociais nos dão acesso a muitos casos desses, sim ou não? A gente vê aí os escândalos. Pastor com relógio de 180 mil. Perceba. Jaqueta de 50 mil dólares, a jaqueta. Escute, irmãos. Todo cristão é chamado a ter uma vida modesta. Todo cristão. Os pastores precisam ser exemplos em tudo, inclusive nisso. Somos chamados para ter uma vida modesta. Veja, eu estou falando modesta, não miserável. Amém? Mas ter uma vida modesta. Somos chamados a isso. Escute. Os maus exemplos nos escandalizam. Escandalizados, ofendidos, a gente se desmotiva em cultuar o Senhor como Ele quer ser cultuado. Perceba isso. A gente deixa de amar a Deus com o nosso dinheiro. A gente deixa de ser generoso para com o Senhor. Escute, irmãos. Mamon quer matar no seu coração o desejo, o contentamento de participar da obra que Deus está fazendo nessa terra.
Mamon quer destruir no seu coração a motivação, o ânimo de você contribuir com alegria. A Bíblia diz: Deus ama quem dá com alegria. Mamon trabalha para roubar a alegria de doar para o Senhor, de ofertar para o Senhor. Mamon quer matar a generosidade no nosso coração. Deus quer ser cultuado. Aí você diz assim: pastor, mas aqui é a lei. Nós não estamos mais na lei, nós estamos na nova aliança. Pois bem, a régua sobe. A gente acha que a régua baixa. Na nova aliança a régua sobe. Na antiga aliança, adultério, considerado adultério, deitar com a mulher, ir para a cama e os finalmente na cama executado adultério. Na graça, você olhou, cobiçou no seu coração, você já adulterou. Perceba isso. Aí a gente olha isso aqui: não, pastor, isso aí era coisa do tempo da lei, nós estamos na graça, nós não precisamos fazer mais nada disso aí. Irmãos, aqui eles tinham que vir e dar uma oferta. De um rebanho grande, eles traziam as primícias. Sabe o que significavam as primícias? Os animais mais perfeitos do rebanho, os animais mais valorizados do rebanho, eles traziam para dedicar ao Senhor. Era isso que significava as primícias. O dízimo, 10% de toda a colheita, era trazido para entregar no templo, para servir de sustento para os sacerdotes e todos os descendentes de Levi. Perceba, eles chegavam com uma parte para entregar ao Senhor. Na nova aliança, a entrega somos nós, não é mais o animal. Não é mais o boi que tem que morrer. O que tem que morrer agora é o nosso eu. Eu tenho que morrer, matar o meu ego, colocar ele na cruz todos os dias. Eu tenho que sacrificar todos os dias. Na nova aliança, o sacrifício sou eu. Romanos 12:1, Paulo está falando sobre isso. Na tela, por favor, Romanos 12:1. Na tela. Olha, enquanto está colocando na tela, deixa eu dizer uma coisa. Se você se sentir inquieto, cadeias podem ser quebradas nessa noite, a partir desse ensino. Você pode restaurar o seu altar nessa noite. Escute isso que eu estou dizendo. Não permita que Mamon desconecte você. Resista aí, não tenha pressa. Concentre-se. Aprenda o que está sendo ensinado aqui. Porque isso vai trazer sobre a sua vida prosperidade. E a verdadeira prosperidade, que é a prosperidade do alto. Aprenda isso aqui. Olha o que diz Romanos. Ele diz: portanto, veja, agora estamos na nova aliança, viu? Estamos na antiga, né? A antiga era trazer o boi, o animal, o carneiro, o cordeiro, a pomba, um saco de cereais. Na nova aliança, olha o que ele diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o quê? O seu corpo, como o quê? Sacrifício o quê? Vivo, porque é vida, velho, é entregar a nossa vida, santo e agradável a Deus. Este é o quê? O racional. O que é o culto? Lá, o que era o culto no Antigo Testamento, a gente acabou de ler. O culto era ir para o lugar que Deus escolheu e levar 7 tipos de oferta. Esse era o culto. Certo? Qual é o culto da nova aliança? Eu oferecer a minha vida. É eu sacrificar o meu eu, sacrificar as minhas vontades para viver para o Senhor. É eu me oferecer a Ele: Senhor, eis-me aqui, me usa. Eis-me aqui a minha vida, os meus bens, o que eu possuo. Tudo é teu, Senhor. É eu oferecer. Quem morre não é mais o cordeiro. Quem morre é o meu eu, a minha vontade. Para que a vontade de Deus se torne concreta através da minha vida. Aí ele está dizendo: o que é isso? É o nosso culto. O que é culto?
adoração, serviço sagrado. Esse é o nosso culto. É a gente matando o nosso eu. Pastor, minha vontade era de me vingar. Mas eu matei minha vontade. Eu crucifiquei ela. E sabe o que foi que eu fiz? Eu perdoei. Culto. Esse é o culto. Perceba? Está dizendo isso é o culto. Amém? Pastor, sabe qual é a minha vontade? Minha vontade era ter aceitado aquele dinheiro errado. Aquela propina. Ia resolver minhas contas, pastor. Era só eu mentir. Uma mentirinha de nada. Mas eu disse não. Eu falei a verdade, eu disse não, não posso. Culto. Matei minha vontade. Porque a vontade era pegar o dinheiro. Errado. Culto, ele diz, isso é o culto, é vocês matando, sacrificando sua vontade, seu eu, para viver para Cristo. Isso é o culto de vocês. É o eu morrendo. Aí perceba, na lei, eu chegava com um animal, com sacos de cereais. Na graça, o sacrifício sou eu. Você entende isso aqui? Na graça, eu negando a mim mesmo, tomando a minha cruz, diariamente. Aí perceba, se tudo é do Senhor, se nossa vida é dele, aprendemos aqui, os nossos recursos é dele, tudo pertence a ele. Então o que é que nós vamos fazer? Se a gente já dedicou a nossa vida, dedicar o nosso recurso vai ser um problema? Não. Se eu estou disposto a morrer pela causa, morrer por ser uma testemunha de Jesus, se eu estou disposto a perder minha vida, vai ser problema para mim cooperar com o dízimo e com a oferta? O que é maior, a vida ou o dinheiro? Se eu estou disposto a perder a minha vida por não negar a minha fé em Cristo, eu vou ter dificuldade de cooperar com a obra que o Senhor está fazendo nessa terra. Eu vou ter dificuldade de conectar o meu dinheiro com o que Deus está fazendo nessa terra. Eu vou ter dificuldade de cooperar com generosidade para a obra do Senhor, para expandir o reino dele, para o nome dele ser glorificado nessa terra, a obra que expande o reino, a obra de evangelização, a obra de multiplicar discípulos, a obra de ajudar e socorrer o necessitado. Eu vou ter dificuldade de fazer isso? Não. Porque se eu entreguei minha vida, junto com a minha vida estão os meus recursos. Perceba, quando você vê uma pessoa dizendo assim, dízimo é coisa do Antigo Testamento, eu não dou o dízimo porque é coisa do Antigo Testamento. Você pode ter certeza, aquela pessoa, ela nunca cooperou, ou raramente coopera com a obra de Deus. Pode ter certeza. Não é dizimista, não é oferta, não é nada. Se você puxar o extrato de quanto aquela pessoa contribuiu para a obra de Deus durante a vida dela, você vai ficar assustado. Porque a gente que está advogando que dízimo é coisa do Antigo Testamento para justificar sua avareza. Perceba. Você já viu alguém dizendo assim, não, olha, dízimo é coisa do Antigo Testamento, eu não dou o dízimo não. Eu não dou 10%, eu dou 20%. Porque eu estou na graça. Já viu alguém assim? Geralmente quem está advogando que dízimo é coisa da lei, para não ser dizimista. Sim ou não? Isso revela o quê? A avareza do coração da pessoa. Agora, pois bem, pastor, dízimo é coisa do... Porque veja, aqui Deus está dizendo 7 tipos de oferta, inclusive o dízimo está dentro. Pastor, por que hoje a gente pratica enquanto cristão dízimos e ofertas?
Porque nós entendemos que este é um princípio praticado até antes da lei. Dízimos e ofertas vai existir antes da lei. Quando eu digo dízimo é coisa da lei, oferta é coisa da lei, eu não conheço a Bíblia. Por quê? Porque lá no princípio tem o primeiro culto da Bíblia. Pelo menos que está escrito, relatado, narrado. Qual é o primeiro culto da Bíblia? Caim e Abel. E eles vieram para tocar um violão para o Senhor? Não. Eles vieram e trouxeram ofertas ao Senhor. Perceba isso. Por que a igreja pratica dízimos e ofertas? Porque entendemos que dízimo e oferta é um princípio antes da lei. É um princípio que todo aquele que serve a Deus deve praticar. Por isso que a gente pratica isso. Primeiro culto da Bíblia teve oferta. Caim e Abel trouxe. Um foi aceito, o outro foi rejeitado. Perceba. E o dízimo, pastor? A Bíblia diz que Abraão dizimou ao rei de Salém, Melquisedeque. E, pastor, então o dízimo não é uma coisa que nasceu na lei, não. Foi incluído na lei, mas era uma prática. Porque é um princípio dos que servem a Deus praticar o dízimo. E por meio, escute isso, por meio de oferta e dízimo, que a obra de Deus foi financiada do início e vai ser assim até o fim. Porque desde sempre a obra de Deus foi financiada pelo povo de Deus. Quer seja no Antigo Testamento, quer seja no Novo Testamento, quer seja na história da igreja primitiva, ou quer seja em toda a história da igreja. A obra de Deus sempre foi financiada pelo povo de Deus. Você chama de dízimo, de oferta, você chama do que quiser. Mas a obra de Deus foi financiada na terra, sempre pelo povo de Deus. Para que serviu o dízimo dentro da lei? O dízimo dentro da lei foi o seguinte, sabe o que Deus fez? Deus disse assim, olha, tem 12 tribos, 12. Uma tribo, que é a tribo de Levi, eles não vão trabalhar na terra, não vão plantar, não vão criar gado, animais, nada. Eles vão trabalhar para o meu culto, a minha adoração, para o serviço sagrado do templo. Eles vão me servir, eles vão trabalhar para mim. Tribo de Levi, presta atenção. Aí Deus disse, mas como é que vai se manter? Como é que se mantém? Aqueles que não vão trabalhar, não vão investir fora, vai trabalhar para o Senhor. Deus disse assim, olha, as 11 tribos, traz a 10ª parte. E dessa 10ª parte vai ser distribuído para a tribo de Levi. As 11 compartilha 10% de tudo que arrecada para sustentar a 12ª, que é a tribo de Levi. Isso é o dízimo. Ou seja, Deus está dizendo, eu tenho uma obra para ser feita, chamei pessoas para poder executar essa obra, e quem vai sustentar e financiar essa obra é o meu povo. Com o dinheiro de quê? Dos dízimos. Era assim na lei. Vocês estão comigo? Amém? Na lei. Perceba. Só que o dízimo é antes da lei. Tem gente assim, pastor, não tem dízimo no Novo Testamento. Você nunca leu o Novo Testamento todo. Hebreus capítulo 7, por favor. Vamos comigo? Hebreus 7. Hebreus 7. Você encontrou aí? Olha o que diz. Na tela, mas eu vou ler aqui, olha. Diz assim, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis, e o quê? E o abençoou. Pega aqui isso aqui, veja. Segura aí. Do que é que o autor aos Hebreus está falando aqui? Presta atenção. Palavra para quebrar cadeias no coração de algumas pessoas.
O autor aos Hebreus está se referindo a um episódio lá de Gênesis, capítulo 14. Abraão teve uma guerra, derrotou nessa guerra o inimigo. Quando ele estava voltando, o rei de Salém, rei e sacerdote, veio até Abraão, trouxe pão e vinho. Olha, grava isso aqui, viu? O que foi que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe para Abraão? Pão e vinho. E abençoou, lançou palavras de bênção sobre a vida de Abraão. Aí Abraão, esse sacerdote que abençoou Abraão pegou 10% de todos os despojos da guerra e deu para o sacerdote Melquisedeque. Gênesis 14. Tinha lei aqui já? Já existia lei? Não. Gênesis 14. O autor aos Hebreus, em Hebreus 7, está dizendo que Melquisedeque é uma figura de Cristo. Lembre-se disso, Paulo ensinou sobre isso. As coisas do antigo são sombras daquilo que se tornaria realidade na nova aliança. O autor aos Hebreus está dizendo, Melquisedeque era uma sombra, uma figura, um tipo de Cristo. Jesus estava representado em Melquisedeque. E Abraão estava representando o povo da fé. Ele é o pai da fé e nós somos o povo da fé. Amém? Então, Melquisedeque representa Cristo e Abraão representa o povo de Deus. Eu e você. Aí ele está dizendo o seguinte, Melquisedeque veio e trouxe o quê? Para Abraão, abençoou ele com o quê? Com pão e... Qual é a figura do pão e do vinho? O pão é o corpo que foi partido em nosso favor e o vinho é o sangue derramado em nosso favor. Nosso sacerdote, o nosso Melquisedeque, Cristo, nos trouxe pão e vinho. Deu o seu corpo e o seu sangue para nos favorecer. Sim ou não? E nos abençoou. Ele está dizendo isso aqui. Aí ele está dizendo, então, assim foi que aconteceu. Abraão dizimou a Melquisedeque. Assim como nós hoje, que fomos favorecidos pelo pão e pelo vinho de Cristo, pelo sacrifício dele na cruz, devemos dizimar ao Senhor. Aonde está escrito isso? No Antigo Testamento? Onde é que está escrito isso? O livro do Novo Testamento que mais explica a nova aliança, Hebreus. Está escrito aqui. Perceba. Dizimou ao Senhor. Vamos ler o texto para não ficar só nas palavras do pastor Denis? Olha o que diz. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. 2. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei da justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias e nem fim de existência. Mas feito semelhante ao quê? Melquisedeque foi feito uma figura semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Ele está dizendo, Cristo será sacerdote para sempre. E assim como Melquisedeque apareceu no caminho de Abraão, sem ter genealogia, sem ter nem princípio de dias, nem fim, não tinha nada, surgiu esse rei de Salém que veio abençoar. E Abraão honrou o sacerdote com o dízimo. O dízimo, na nova aliança, pertence ao Senhor Melquisedeque, ao nosso Melquisedeque, que é Jesus. O dízimo, porque o dízimo praticado na nova aliança não é segundo o dízimo dos levitas, da lei. Nós não praticamos o dízimo da lei. Nós praticamos o dízimo que Abraão praticou com Melquisedeque. Na lei, o dízimo pertencia ao sacerdote, os levitas. Abraão dizimou ao Senhor. Isso aqui é importante. Porque tem igrejas que o dízimo é dado na mão do pastor. Muitas igrejas. Você vem com o envelope do dízimo e bota na mão do pastor. Isso está errado.
Porque o dizimamos hoje não segundo a ordem levítica. Dizimamos hoje segundo o princípio de Abraão. É isso que está dizendo Hebreus 7. Então o dízimo não é do pastor, do missionário, do bispo, do obreiro, do que seja. O dízimo é do Senhor. É dele o dízimo. Ainda que desse dinheiro sustente pastores, sustente missionários. Mas o dízimo não é propriedade do pastor, é do Senhor. Amém? Entenda isso. Então perceba, aí ele diz que Abraão deu o dízimo. E é esse princípio aqui que antecede a lei, que nos inspira como povo da fé, da 10ª parte, àquele que me deu pão e vinho. E perceba, ele não tem só os meus 10%. Ele tem a minha vida. Ele tem o meu tudo. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Ele tem o meu tudo. É sobre isso, meu irmão. Aí vem gente avarenta dizer, não, o dízimo é coisa da velha aliança. É gente ignorante, irmãos. Gente que não tem prazer em contribuir com a obra do Senhor. Gente que não tem contentamento, alegria de conectar o seu dinheiro com o que o Senhor está fazendo nessa terra. Não, irmãos. Dizimamos com alegria. E além do dízimo, nós ofertamos. O dízimo é um valor pré-estabelecido. O texto diz, Abraão pagou o dízimo. O dízimo era pago, porque é um compromisso. Tem um percentual estabelecido. A oferta não, é voluntário. O valor quem disse é a gente. Então nós praticamos os dois princípios. O princípio do dízimo e o princípio da oferta. Por isso que daqueles 7 de Deuteronômio 12, restou somente esses 2, dízimos e ofertas. Porque entendemos que é um princípio. Enquanto menor de idade, tínhamos regras. Depois que ficamos maior de idade, não precisamos das regras, porque já temos a consciência para discernir os princípios atrás de cada regra. Gálatas capítulo 4 diz que o povo do Antigo Testamento era menor de idade, por isso que Deus deu a eles regras. Mas nós possuímos o Espírito que nos dá a mente de Cristo. E com essa mente, a gente consegue entender o princípio atrás de cada lei. A gente olha para cada lei e entende o princípio implícito atrás de cada lei. Você percebe isso? É sobre isso. Nós estamos na nova aliança. Entendemos o princípio e praticamos o princípio porque somos povo de Deus. Seja generoso. Conecte o seu dinheiro. Use o seu dinheiro para amar o Senhor. Use o seu dinheiro para cooperar com a obra que o Senhor está fazendo nesses dias. Dedique ao Senhor o seu dízimo. Dê ao Senhor ofertas. Seja generoso. Seja bondoso. Faça isso sem visar nada em troca. Seja generoso. Entenda. Precisamos dizimar e ofertar com generosidade. Mamon perde lugar na nossa vida. Mamon perde influência sobre nós. Mamon perde governo sobre as nossas vidas. Quando temos um coração generoso. Quando contribuímos com alegria, irmãos, não dê dízimo, escute isso, olha, não dê dízimo nem oferta por constrangimento. Esses dias, um pastor famoso na internet, não sei quantos viram esse vídeo, pastor famoso, conhecido no Brasil todo, estava numa reunião com obreiros, ensinando os obreiros a como tirar dinheiro da igreja. Aí ele disse assim, olha, sabe qual é a melhor forma de recolher oferta na igreja? Você dá uma palavra sobre a oferta, depois coloca um envelope na mão de cada pessoa presente no culto,
E diz assim, olha, o dízimo você tem que trazer aqui no altar, e a oferta vai passar um obreiro com a sacolinha, você bota a oferta na sacolinha. Aí ele justifica a estratégia dizendo assim, olha, dessa forma, tem pessoas que vão dar porque já veio preparadas para dar, porque são fiéis, mas tem gente que vai dar pelo constrangimento, para não entregar o envelope vazio. Perceba, a Bíblia diz, não dê por constrangimento, não dê com pesar. O pastor disse, não, vamos tirar dinheiro do povo com constrangimento e pesar e tudo. Lobos, devoradores que escandalizam o corpo de Cristo, que motiva pessoas a deixar de dizimar e ofertar. Mas escute, não permita que esses escândalos mate em você a prática dos princípios que você está aprendendo hoje aqui. Seja dizimista, coopere com alegria. Irmãos, vou dizer uma coisa. Existe, olha, escute isso aqui. Existe no Brasil hoje 3 tipos de modelos de governo de igreja. Existe a igreja episcopal, o modelo episcopal, onde o pastor é dono de tudo. Ele é dono da igreja, dos bens da igreja, tudo que entra na igreja, ele que manda e desmanda em tudo. Não precisa de assembleia, não precisa de reunião, de conselho, nada. A palavra final é dele. Esse é o modelo de governo episcopal. Tem um modelo presbiterial, que é um presbitério que exerce o governo. E tem um modelo congregacional, que é o nosso, batista, onde a congregação é que governa. Onde a congregação, o coletivo de irmãos que pertence àquela igreja local, é que é proprietário. Não é de uma pessoa, é da comunidade, do coletivo. Esse é o nosso modelo. A palavra final é da assembleia. Se houver uma assembleia aqui na nossa igreja e a maioria, mais um, votar para que o pastor seja exonerado, eu serei exonerado. O valor que eu recebo é o valor decidido pela assembleia ou por aqueles que a assembleia deu o poder de decidir. O modelo congregacional, sabe o que é isso? Isso traz isonomia, lisura ao processo de gerenciar os recursos de dízimos e ofertas que é dado à igreja. Na nossa igreja nós temos conselho fiscal, tudo. Nossa igreja, o conselho fiscal é composto pela nossa irmã Edith, nossa irmã Leila Cristina e a nossa irmã Andréia. Compõe o conselho fiscal da nossa igreja, que fiscaliza as contas da nossa igreja. Perceba, nós não podemos permitir que pastores lobos, disfarçados de pastores, que exploram o povo, que extorque o povo, mate em nós a prática do princípio de dizimar e ofertar. Se você deixou de dizimar, volte a dizimar. Se você deixou de ofertar ou não oferta, volte a ofertar. Dê dízimo, oferte, faça isso com generosidade, sem pesar, sem obrigação, sem constrangimento. Seja generoso. Use o seu dinheiro para amar o Senhor e amar o próximo. Derrote Mamon, irmãos, dizimando e ofertando com generosidade. Isso é um princípio. E por fim, eu disse que teria uma última estratégia que eu vou gastar 1 minuto nela. 1 minuto e a gente encerra. Última estratégia. Sexta e última estratégia para derrotar Mamon. Use sua autoridade espiritual diante das oposições de Mamon. Use sua autoridade espiritual diante das oposições de Mamon. Escute, irmãos. Jesus compartilha da autoridade dele com a igreja, sim ou não? Em nome de Jesus, nós temos autoridade. Em um nome de Jesus, expulsamos demônios. Em um nome de Jesus, exercemos a autoridade. A palavra autoridade
do grego exousia significa poder para dar ordens. Eu exerço minha autoridade quando eu dou ordens. Mamon, uma entidade maligna. Eu em Cristo, nós em Cristo, temos autoridade sobre Mamon. Nós não podemos ficar, se é uma luta de boxe, nós não podemos ficar no corner, só se defendendo e tomando soco. Nós precisamos contra-atacar. Nós não podemos permitir que Mamon exerça oposição sobre as nossas finanças de forma passiva. Nós precisamos nos posicionar. Precisamos usar a autoridade e fazer oposição a Mamon. E dizer, Mamon, recue. Mamon, tire as mãos das minhas finanças. Mamon, saia da minha frente. Porque eu hei de viver a prosperidade que o Senhor tem para a minha vida. Use a autoridade para fazer oposição à obra de Mamon. Não aceite passivamente os ataques de Mamon na sua vida. Você quer derrotar Mamon? Use a autoridade que você tem em Cristo. E subjugue Mamon. Escute, Mamon, ele precisa obedecer. Mamon, ele tem que ser subjugado, porque em Cristo nós temos autoridade sobre ele. E nós vamos orar agora. Nós vamos encerrar essa série fazendo uma oração usando a nossa autoridade. E escute, preste atenção nisso. Nós vamos usar a nossa autoridade, preste atenção. Nós vamos usar a nossa autoridade, não somente para interceder, usar a nossa autoridade para com as nossas finanças pessoais, mas nós vamos usar a nossa autoridade para com as finanças da nossa igreja e para com as finanças da cidade de Santo Amaro das Brotas. Essa mentalidade de escassez, de miséria, que impera nessa cidade. E que resvala sobre a Igreja Batista Koinonia nessa cidade. Precisa vir ao chão. Nós não podemos permitir, escute isso. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós somos a Igreja de Jesus. Mamon não tem influência e domínio sobre nós. Nós vamos usar a nossa autoridade como igreja para fazer oposição à ação de Mamon na cidade de Santo Amaro, na Igreja Batista Koinonia e nas nossas finanças pessoais. Eu quero convidar você a se colocar de pé.